Será que agora vai? Agora vai? Boa noite, Ju, Agora seja vai. bem-vinda. Hoje a gente vai falar então aí de Obrigada. como a autoaceitação impacta na aceitação dos nossos filhos, né? Como algo assim tão nosso pode impactar tanto aí, né, os nossos pequenos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lili. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Realmente é um tema desafiador, né? Falar nessa questão, trazer esse assunto, né, para refletir, mas é de extrema importância, né? Na verdade, assim, de extrema necessidade, né? A gente está falando desse contexto, porque enquanto nós, né, não fizermos esse exercício de autoconhecimento, de autoaceitação, né? Enquanto nós não validarmos isso, né, vai ficar difícil de conseguir entender o outro, né? Então, a partir do momento que a gente tem filhos, né, se nós não nos reconhecermos, se nós não nos entendermos, né, não aceitar, né, quem nós somos de fato, com certeza vai respingar neles, né? Então, a gente só vai fazer um atendimento adequado, né, de forma assertiva, se fizer esse movimento, né, interno, né? E hoje a gente traz aí o como, né, que esse movimento pode facilitar, como que ele pode prejudicar e sempre assim, né, Liliane, pontuando que não existe certo e errado, Sim. né? A gente não está aqui apontando ninguém, a gente não está, né, para classificar nada, mas o nosso objetivo é trazer a reflexão. E aí cada qual faz as suas conclusões, né? Enfim, caminha, né? Como aquilo que nós formos apontando, vão surgindo as reflexões. E dentro dessas reflexões as pessoas vão encaminhando, né, as respostas para elas mesmas, né? Sim. Em momento algum a gente está para apontar ninguém ou para falar que está certo ou está errado. É o Isso é muito principal. importante, né? É muito importante a gente considerar isso, né? A maioria das vezes, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Dessa questão da consciência, né? Então, a maioria das nossas ações são inconscientes. Esse é o padrão normal, né? Da Uhum. sociedade. E justamente porque a gente não tem conhecimento. Então, aqui o objetivo é levar esse conhecimento, é transmitir esse conhecimento para que cada um que estiver escutando desperte em si essa sua consciência, nem que seja um pouco, né? E aí para adentrar nesse caminho aí do autoconhecimento, né? Como o autoconhecimento pode ajudar a educar os filhos de uma forma mais leve, né? De educar os filhos de uma forma mais respeitosa, o quanto isso está aí ligado, né? Então, o nosso objetivo assim é ser um farol, né? Iluminar aí os Sim. caminhos e levar essa luz para esses assuntos para que as pessoas saibam que é importante se preocupar com isso, né? Uhum. Não, como você colocou, não no sentido de certo ou errado, mas no sentido de que, olha só que legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E se eu Uhum. melhorar aqui, automaticamente lá também vai melhorar, né? Uhum. Sim, e é a questão do longo prazo, né, Liliane? A gente sempre fala isso, né? A questão do longo prazo. Até porque, como você pontuou, nós não aprendemos isso, né? Então, se hoje nós formos colocar numa balança, né, é, é algo que ainda não está nem na metade em relação à questão da educação tradicional, Sim. né? Então, o tradicional antigo, né, vamos colocar assim. Então, na verdade, ele não está nem equiparado, né, meio 50%. É um estudo tão novo, né, são descobertas, né, que estão sendo feitas, estudos, pesquisas, e a ciência vem comprovando muita coisa, né?
Então, dentro desse contexto, né, para a gente começar, a gente pode falar da questão da casca do ovo, né? A galinha lá, quando ela tem lá seus filhotinhos, né? Aí dentro da casquinha do ovo, né? O pintinho tá lá dentro da casquinha do ovo. Então, qual é o objetivo da casquinha? Aquela proteção, né? Aquele cuidar, né? Daquele instrumento, né? Daquela vida ali, cuidar dentro daquela casquinha até que, né? Ela se rompa, né? E aí o pintinho vai viver a vida dele e vai se transformar no mundo, né? E se nós formos fazer, né, uma comparação com o ser humano, né, os nossos filhos, eles têm essa casca, né, eles têm essa proteção. E por incrível que pareça, muitas das vezes, o que acontece? A gente quer manter eles dentro dessa casca de ovo, a gente não quer deixar quebrar, né? Esse quebrar que é o difícil, né? Porque a gente gostaria que, né, eles fossem moldados de acordo com o que a gente acha que é certo. Então, é difícil de romper. Então, esse processo de rompimento, esse processo de realmente quebrar a casca, né, ele é necessário. Porque, assim, a casca está ali, né, voltando para o animal, para o pintinho, a casca está ali como uma defesa. Uma proteção. Né? É um processo para o desenvolvimento dele, é um suporte para o desenvolvimento dele. A mesma coisa são para os nossos filhos. A casca, ela é um processo de suporte, né, para eles. Mas essa casca, ela não pode ser para toda a vida. Porque eles precisam tomar e ganhar o mundo, eles precisam perceber por eles quais são os caminhos que eles podem seguir, né? Mesmo indo, às vezes, em contramão com aquilo que a gente sente. Mas, porque a gente precisa entender que eles são únicos, que é um indivíduo, né? É um indivíduo. Então, cada indivíduo tem a sua, né, a sua personalidade, tem a sua, né, o seu jeito de ser, o seu jeito de olhar, o seu jeito de querer. E a gente precisa respeitar isso. Mas para a gente respeitar isso, a gente precisa estar consciente do que a gente sente, qual é a feridinha lá, né, que a gente tem, que ainda está desencapado o fio, que quando encosta dá um choquinho, né? E é preciso quebrar essa casca. O objetivo aí é trazer essa primeira reflexão, né? O quanto que a gente ainda detém ou quer deter os filhos dentro da casca e o quanto que a gente está dando de possibilidade para que eles cresçam e se desenvolvam na vida. Né? E é interessante, né, porque o senso comum, ele contribui muito para isso, né? Então, tal mãe, tal filho, né? A fruta não cai longe do pé. Então, assim, são vários ditados e vários dizeres que nos fazem acreditar que o filho vai ser uma extensão nossa, né? Então, quando a gente tem esse impacto de entender, opa, quem é esse ser humano? Né? Quem é esse ser humano? Eu lembro que, assim, quando a minha filha nasceu, que eu peguei ela, assim, né? Eu olhei assim pra ela e falei, meu Deus, quem é? Quem é? Eu não sei quem é. Eu não sei se ela sente frio, se ela sente calor, né? Eu não sei. A gente tem essa ilusão, né? De que, nós sabemos, né? E na verdade, isso acaba impedindo a gente até de conhecer. Porque a gente cria, né? Aquela imagem que a gente acredita que, né, não, porque meu filho vai ser assim, porque meu filho vai ser assim. E aí, quando a criança nasce, muitas vezes, esse condicionamento ele não é quebrado. E aí, continua querendo buscar aquilo que você idealizou na criança real. E aí pode vir a frustração, porque cada um é uma pessoa diferente. Não é porque você foi dessa forma que o seu filho vai ser dessa forma. E aí vem a frustração, vem esse impasse, né, essa dificuldade de aceitar.
justamente, Sim. né? Essa dificuldade Sim. de lidar com essa aceitação, né? Muitas vezes porque eu também não aceito as minhas fragilidades, eu também não aceito os meus defeitos, eu também não sei lidar com isso. Então, como assim você vai ser desse jeito? Né? Não pode ser desse jeito, tem que ser assim, né? Filho meu não faz essas coisas. Então a gente precisa começar a meio que escavar, né? Escavar, né? E ver o que tem por trás de todas essas barreiras que nós mesmas colocamos, né? Essa barreira da expectativa, essa barreira, né, de que achar que você vai se realizar através do outro, né? Então, de repente, pegar aquilo que eu não consegui fazer, então meu filho vai fazer, sem levar em consideração se isso é o objetivo dele, porque aquilo era o seu objetivo. Será que essa criança ela quer aquilo para a vida dela? Então, a gente vê, quando a gente começa a ir a cavar, a gente começa a ver que realmente não é tão fácil assim, né, essa aceitação. Porque, na verdade, né, quando você fala, filho meu não vai fazer isso, né, o filho meu não faz isso, ou quando a gente cria realmente expectativa gigantesca, né, de que eles vão realizar algo, né, que nós não tivemos a oportunidade, a gente perde, né, de compreender que ele tem a liberdade, né, que ele tem esse direito, né, de querer fazer, de querer, como é que fala? Assumir, né, uma vida. E a gente fica tão focado nessa questão de tem que ser assim, filho meu não faz isso. Mas assim, o filho meu não faz isso, na maioria das vezes, ele está condicionado com aquele comportamento nosso, né, de dentro da caixinha, aonde só se olhava e a gente já sabia que era. Que a gente já comentou isso em outras vezes. Né? Então, o filho meu não faz isso. Mas por quê? Porque alguma coisa, quando ele faz isso, me incomoda profundamente. E se eu não aceito, e se eu não reconheço isso, e se eu não faço um processo para ressignificar isso, ele vai continuar sendo podado até a eternidade. Quantas vezes a gente vê até adultos mesmo, né, que não continua não tendo essas possibilidades de escolha, né? É como se fosse assim, a Dona Pata e seus patinhos, né? Todo mundo ali debaixo da asinha, né? Todo mundo. E isso é porque, infelizmente, né, a gente ainda vive dentro dessa caixinha de que, quanto mãe perante uma sociedade, perante o sistema, a família e tal, é nós que somos responsáveis. Então, a mãe manda, o filho obedece. Pronto, acabou. Simples assim. Né? E a gente vai minando, né? Vai minando essa questão de aceitação, até mesmo deles, né? Deles com eles mesmos. A gente vai minando o conhecimento e o entendimento das emoções deles, né? A gente vai deteriorando, isso vai se deteriorando, porque a gente não se aceita como é, a gente não se reconhece, né, enquanto um ser pensante e que pode ser errante, né, isso é fato, e a gente joga para os braços dessa criança, impedindo esse crescimento. E como a gente sempre fala, né, nós fomos criados de uma maneira a não reconhecer, não identificar e não saber nomear nossas emoções. Então a gente não pode fazer isso com as nossas crianças, porque hoje a gente já tem esse conhecimento, hoje a gente já sabe que dá para fazer diferença, a gente já sabe que eles têm potencial para se desenvolver na vida, para se reconhecer, para se analisar, para se avaliar, eles têm esse potencial. Ah, mas as crianças são muito pequenas para isso, mas eles sabem.
Se a gente ensinar, se a gente for com a assertividade, se a gente for com, né, com um movimento de ensinar realmente a aceitar que você, primeiro se aceitar que você pode fazer isso, né? Então você tem todo sabe, um universo para fazer essas transformações. Então, preciso compreender. A palavra-chave é essa. É preciso compreender que eles têm essa liberdade. Eles precisam dessa liberdade. Mas, para eles terem essa liberdade, a gente precisa se reconhecer, se aceitar e ver quais são as feridinhas que ainda estão lá desencapadas, né? Quando acontece algo, dá umas faíscas bravas e aí volta todo mundo para a caixinha de novo. Volta todo mundo para a caixinha de novo, né? Então a gente precisa desmistificar muita coisa, né? E dentre elas, de que a criança não tem querer. Eu acho que essa é o principal. Essa fala, acho que hoje já não cabe mais. A criança não tem querer. Porque ela também se auto-reconhece. Ela também se auto-avalia. Ela também se auto-intitula, né? Como boa ou como má. Mas isso vai depender da nossa visão. Porque nós vamos ser sempre o modelo para ela. Então, se a gente apontar para ela que não tá bom, ela vai se sentir errada. Se a gente apontar para ela que tá bom, ela vai se sentir certa, feliz, e aí ela vai seguir. Né? Então, esse é o caminho. E é importante a gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem, né? Então, se tá tendo aí se tá mexendo com você, determinadas atitudes da criança, se tá difícil ali de aceitar aquela característica, opa, é um sinal que isso tem alguma coisa a ver com alguma ferida dentro de mim. Então, ao invés de negar isso ou querer moldar a criança ou controlar a criança a todo custo, pegar essa oportunidade e fazer com que você veja, né? Opa, eu vou olhar para isso dentro de mim. Vamos lá, vamos resgatar, vamos fazer. Onde está, né, essa ferida? O que eu posso fazer para me curar? Porque a gente também já falou isso, né? A maternidade, ela é um caminho muito potente de autoconhecimento, de você se descobrir, de você se conectar consigo mesma e de se restabelecer dessas feridas. Sim. Então, ao invés de negar ou de querer controlar, ou de se deixar controlar também, porque muitas vezes a gente acaba deixando a criança controlar a gente por conta dessas feridas também. Então tem o extremo, né, de querer controlar o tempo inteiro a criança, querer moldar o tempo inteiro a criança, e tem o outro extremo de querer fazer tudo o que a criança quer, porque é aquela criança ferida minha que queria agradar, que queria sempre que relacionou sempre, né, o afeto à ação, ao agradar, né, ao estar de acordo com a expectativa do outro. Então, e aí quando eu cresço e eu tenho um filho, eu tenho que estar sempre servindo ele, eu tenho que estar sempre fazendo todas as vontades, porque senão ele não vai me amar. Então, como se o amor tivesse condicionado a isso, né? A só isso, né? Então, só vou ser aceita, só vou ser amada se eu fizer aquilo que o outro espera que eu faça. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? E isso não quer dizer que seja um caminho fácil, né? Porque não é. Né? Se olhar para dentro de si, nunca é fácil, mas é valioso demais, né? É muito valioso. Então é a gente começar a aceitar que, ok, tenho feridas, né? E o que eu vou fazer com elas? Eu vou lamentar, eu vou chorar o que aconteceu, ou eu vou ressignificar tudo isso e fazer disso elementos para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja uma mãe melhor, para que o relacionamento com meu filho seja melhor. Então é a gente, né, fazer do limão uma limonada, né? Literalmente.
E assim, né, Liliane, quando a gente fala nessa questão de ressignificar, né, as nossas feridas, é, é tão estranho, né, porque você olha e fala, como assim, né? Mas como é que se ressignifica isso, né? Então, é aquele momento que a gente olha o que faltou, né? Ou o que foi em excesso que me gerou nessa, né, nesse sentido de querer agradar para poder, sabe, ter os holofotes em cima, tal. Então, é muito difícil, é um processo doloroso até, porque você encontra coisas e faz, nossa, né? Caramba, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque nós somos, né? Todo ser humano é criado sobre expectativas. Só que não são as nossas expectativas em si, são as expectativas dos outros. Isso é um peso absurdo. Isso é um peso absurdo. Ninguém merece carregar a expectativa dos outros. Cada qual que carrega a sua, né? Que você tem a sua expectativa. Poxa, eu quero ser, né, um bom profissional, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser. Não que, eu preciso ser porque a minha mãe falou, meu pai falou, a minha avó falou, meu tio falou, a sociedade falou, o patrão falou, todo mundo falou. Então, assim, são gerações e gerações, né, de expectativas que uma escorregada que dá frustra. E aí, na frustração, você vai para onde? Você cai lá na tua ferida. De que? Quando você era criança, teve alguma situação que você teve tanta expectativa, não atingiu, e aí você se frustrou e pode ter sido punido, pode ter sido rejeitado, pode ter sido humilhado, enfim, tem N possibilidades, né? Então, ressignificar isso é muito potente, né? E olhar, eu penso assim, né? A gente deve olhar a criança, né? O ser humano. Eu acho que a gente fala muito em criança, né? Mas eu acredito que essa questão da aceitação, né? O quanto que ela impacta pra gente, para o filho e tal, eu acho que ela também bate muito de frente com os adolescentes, principalmente, né? Porque os adolescentes, eles são mais desafiadores do que as crianças, né? E aí a fase da adolescência assim, a fase do filme de nossas vidas. Querendo ou não, é o filme de nossas vidas. Porque você se vê no seu filho como você foi, ou como você era. E aí você quer moldar, você quer controlar, tem que ser assim, tem que ser assim. Olha, mas é assim, eu já falei, é assim. Então a gente, sabe, tranca essas coisas e a gente tira essas expectativas, tira não, a gente insere essas expectativas absurdas de que tem que, e a gente esquece que existe um ser humano. Mas, muitas vezes, o que acontece? A gente age dessa maneira inconscientemente. Sim. E às vezes, assim, inúmeras vezes por impulso. É aquela coisa assim, falei. Saiu, foi, né? Então, Sem por que perceber. que saiu? Por que que foi tão inconsciente? Porque dentro da gente, querendo ou não, ainda está latente. Ainda existe. Por isso que é preciso aceitar. Por isso que é preciso reestruturar o interior, né? Olhar para a criança e olhar para o adolescente da posição que eles estão, né? Na posição que ele se encontra, não na posição que a gente quer, não na posição que a gente deseja, não na posição que a gente sonha. É olhar para eles na posição que eles estão. O que tem na minha frente é isso. E eu preciso respeitar isso. Eu preciso respeitar dessa forma. Porque quando a gente passa a respeitar dessa maneira, né, essa posição, sem essa distância de expectativas, essa distância de aceitação, né, o que acontece?
gente passa a entender e a respeitar a essência dele. É isso que a gente precisa. O mundo hoje não sabe respeitar a essência do outro. E é por isso que a gente está vendo tanta coisa errada. Por quê? Isso aí todo mundo atropelando todo mundo. Eu tenho, sabe? E vai. Porque as essências estão se perdendo. Né? Os valores estão se perdendo. E quando a gente fala, né, dessa aceitação, desse movimento de olhar para dentro, de si, de fazer esse movimento, de curar essas feridas, é isso que a gente quer. Fechar essas feridas de infância nossa, para não replicar neles, né, para que daqui 15, 20 anos eles façam a mesma coisa. O nosso objetivo é trazer luz, como a gente já apontou no comecinho, né? É trazer essa luz de que existe essa mudança. E essa mudança, ela vem a partir, né, do respeito à essência desse ser único, individual. Né? E ele não é a nossa extensão. Ai, cara de um, focinho de outro. Ai, olha, nossa, mas olha só, parece, é só cópia. Não existe. Não existe. Não existe cópia. É parecido, pode ser parecido, mas ele tem a essência dele e eu tenho a minha. E isso tem que ser respeitado. Porque se a gente não respeita isso, a gente anula toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento emocional saudável. Sim. Isso é fato. E aí, os perigos que a gente tem na sociedade hoje, né? Um monte de gente descontrolada emocionalmente, né? Cada vez mais. Por quê? Porque essas feridas estão latentes. Essa aceitação, ela não é de si, né? E ela impacta no outro. Então, é preciso refletir sim sobre isso. A gente só vai respeitar os nossos filhos na medida que a gente se respeitar, né? Na medida que a gente respeitar os nossos limites, da gente respeitar as nossas imperfeições, da gente aceitar como nós somos de verdade, né? Não essa aceitação num sentido de resignação, no sentido, né, de sou assim, né, Gabriela, né, eu nasci assim, você sempre assim, né, não, mas assim, no sentido de que ok, né, eu tenho essa tendência de agir dessa forma, eu reconheço que eu sou assim, né, e como que eu vou fazer para lidar com isso, né? Então esse é o primeiro passo. Quando a gente reconhece que tem aqui essa imperfeição, se é que a gente pode falar que é imperfeição, né? Já que não tem perfeição, acho que também não tem imperfeição, sim, né? Não tem imperfeição, exato. Mas o que a gente acredita, né? Porque os nossos padrões de se olhar tá muito ligado a isso, né? Ao perfeito, ao imperfeito, ao correto, ao errado. Então a gente precisa começar a primeiro sair desse lugar, né? De certo, de errado, de perfeito, de imperfeito, e ir para um local onde a gente consegue entender e aceitar que cada coisa tem a sua contribuição e ela não precisa ser eterna. Ela pode ter existido por um período para que eu aprendesse isso. Ok, aprendi. Agora já posso ser de uma forma diferente. Mas isso só vou conseguir ser dessa forma diferente, primeiramente, se eu aceitar e se eu respeitar os meus limites. Se eu respeitar essa minha condição. Exatamente. Então, a gente precisa começar a isso, né? Quando eu faço além dos meus limites para o meu filho, para minha filha, eu não estou me respeitando. E aí, eu acho que o pior é você cair no lugar de cobrar, de certa forma, isso.
né? Então, nossa, mas eu faço tudo por você, né? Sempre fiz. Sempre fiz tudo por você. Como que você vai fazer isso comigo? E aí a gente vai para aquele lugar que a gente já falou aqui, né? Aquele lugar de que o amor está condicionado a uma ação, né? E esse amor, a gente fala que se ele é incondicional, ele não pode ter condição. Então eu só vou te amar se você fizer isso que eu quero. Não, né? Se eu não sou perfeita, ele não é perfeito. Eu vou amá-lo pelo que ele é, aceitando, né, o que ele é, da forma que ele é, respeitando aquele ser. Isso não significa que você não pode ajudá-lo, mas essa ajuda para que essa pessoa melhore ou seja ensinada vem do respeito, primeiramente. Ela não pode vir do lugar de imposição, de força, né? De força. Até porque é tudo da nossa imaginação, né? A gente imagina que tem que fazer tal coisa, a gente imagina que tem que ser tal coisa. Então tá tudo no local da nossa imaginação, mas assim, onde está a prova? Né? Quem disse que tem que ser assim? Né? Então a gente precisa também começar a questionar essas crenças que a gente tem, né? Poxa, será que realmente só tem esse jeito de ser? Obediente e bonzinho e quietinho e só assim, de outro jeito não dá certo, né? Então a gente precisa começar a se libertar e entender também, né? Eu acho que também olhar para si e entender que realmente, né, tá latente dentro da gente. Qual é a nossa essência? Né? Será que esse ser que eu acredito que eu sou é quem eu sou de verdade? Ou é aquilo que fizeram, né, de mim? Exatamente. Né? Aquilo que fizeram com que eu fosse, com que eu, né, só me permitiram ser assim. Então a gente precisa ampliar, né, esse olhar e ao mesmo tempo aprofundar, olhar lá dentro mesmo, né? Quem que tá aqui dentro? Né? Quais são os meus desejos? Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Não sabe. A gente não Eu ia sabe falar nem o isso que agora. precisa, né? Então, é difícil a gente entender, né? O que meu filho está precisando se eu não sei nem o que eu preciso, se eu não sei nem qual é o meu limite. Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso para poder ajudá-los nesse caminho, né, Ju? Quando você fala, né, quem eu sou, né? Se realmente eu penso e ajo pelo que eu penso e ajo e acredito, ou eu penso e ajo porque eu fui influenciado a, né? Então, assim, muitas, né, vezes a gente foi influenciado, né? Nós não tivemos opção de escolha, né? A nossa geração não tinha opção de escolha. É isso, pronto, ponto. Né? E aí a gente entra naquele conceito do 8 e 80. Né? Por quê? A nossa geração não tinha opção de escolha. É isso que tem e pronto. A geração de hoje tem milhares de opções de escolha. Né? Milhares. Então, assim, o que você quer comer? Na nossa época era assim, tem isso aqui pra comer, pronto. Hoje em dia é o que você quer comer. O que você quer comer? Então tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E aí é onde mora o perigo. Porque se eu não me aceito, se eu não reconheço essa feridinha de que eu não tinha essa possibilidade de escolha, eu não tinha essa percepção de que eu podia, né, escolher um pouquinho o que fosse, né? Eu tinha esse direito, mas ele não me foi dado. Então ficou isso, né, como diz o pessoal, ficou um ranço, né? Fica a marca. E aí o que acontece? Quando eu me vejo numa situação de que hoje existem milhares de escolhas, pô, que história é essa? Que conversa é essa? Né? E aí, colocar na balança.
e trazer assertividade. Olha, tem isso e tem isso. E ele pode escolher, porque a gente está respeitando a essência. Não é deixar escolher. Ah, então agora vai deixar fazer tudo. Vai deixar fazer, vai deixar né? Só se quem puder. Não, também não. Mas é trazer essa assertividade e reconhecer essa, né? Aceitar essa situação, né? Se aceitar e se respeitar. Por quê? A gente já comentou várias vezes, né? Se eu não me respeito quanto ser humano, se eu não me respeito quanto pessoa, se eu não me respeito até como profissional, eu não vou respeitar, não vou ser respeitado. Não tem como. Se eu não faço esse movimento, se eu não me respeito, por que o outro tem que me respeitar? Eu mesma não estou me respeitando. Eu mesma não estou me validando. Não estou dando valor, o valor real para mim. Então, se eu não faço esse movimento, como é que eu vou falar para você me respeitar? Não dá. E criança é o quê? A criança, na verdade, ela tem dois, né? Uma, ela é esponja. Ela absorve tudo que tem em torno dela. Sim. É fato. Duas, a criança observa a gente como modelo. Nós somos modelo para a criança. Então, se eu sou um modelo de que não me aceito, de que não me reconheço, de que eu sou, entre aspas, fracassado por conta de expectativas dos outros, olha o modelo que eu estou passando, o exemplo que eu estou dando. Então, por isso que a gente fala, né? É preciso pensar um pouquinho, porque a criança, ela exige muito. E a exigência dela, na verdade, no fundo, olha, eu tô aqui. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano em construção. Então, ela precisa de direcionamento. E ela precisa de um direcionamento saudável. Então, é um pacote de coisas, né? Essa questão da aceitação, essa questão do olhar, né? É um pacote de emoções que a gente precisa se estruturar. Porque nós não fomos ensinados a. Mais uma vez a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que enquanto houver na sociedade, né, pessoas encaixotadas de que criança não tem querer, né, a gente vai precisar continuar falando que somos analfabetos emocionais e trazer esse alfabeto emocional cada vez mais, instruir essas crianças, porque eles têm potencial, eles precisam ser respeitados na sua essência, não na nossa, na deles. Porque se existe ferida, certamente não foi ele quem criou. Não foram os nossos filhos que criaram. Essas feridas não foram eles que criaram. Por que eles têm que pagar esse preço? Da minha angústia, da minha revolta, da minha braveza. E por que não até a punição? Né? Eles não têm culpa. O que eles têm é a chave para mostrar pra gente. Olha, aqui ficou errado aí, ó. Arruma aí. Arruma aí. Então, é mais ou menos assim. Eles trazem pra gente a oportunidade da cura. Querendo ou não, é isso. Esse movimento, ele é muito claro nesse sentido. Eles trazem pra gente a oportunidade pra gente se curar, pra gente se reavaliar e pra gente melhorar enquanto ser humano. Essa é assim, a principal ação. Esse é o principal movimento, né, dessa aceitação. É respeitar. Essa é a palavra. Eu acho que tem uma palavra que a gente pode deixar como chave de hoje, né? Sim.
É respeito. É respeito por si e pelo outro, pela essência do outro. Não é nem pelo outro, é pela essência do outro. Porque o outro é qualquer um. Mas a essência, ela é individual. A essência, cada um tem a sua. E a gente precisa saber respeitar isso. E é importante a gente fazer essas reflexões, né? De o quanto esse relacionamento com os nossos filhos são capazes de acionar esses gatilhos, né? Esses botõezinhos, né? De onde está a ferida, né? Como eles, é como se a gente tivesse machucado, eles vão lá e apertam, né? Olha, é aqui. E aí a gente tem a oportunidade de olhar. Então, mais uma vez, né? Trazer essa reflexão. Será que o comportamento da minha criança tá fazendo com que eu tenha essa sensação? É pelo comportamento que ele tá tendo ou é por algo que eu vivi no passado? Então, essa raiva que eu tô sentindo agora é realmente pelo comportamento da criança? O que a criança tá fazendo é realmente tem essa força de trazer tanta emoção à tona? Ou será que é isso que ele tá fazendo só foi ali, ó, o apertar de onde já estava doendo, né? E isso tem muito a ver, não muito também por essas feridas, né, que a gente traz, e às vezes até pelo cansaço do dia a dia, às vezes até pela exaustão do dia a dia, né? Então a gente precisa se perguntar, da onde vem isso que eu tô sentindo? Porque outra ilusão que a gente acredita que o outro tem o poder de nos fazer sentir determinadas coisas, né? Então, você me faz sentir raiva, você me faz sentir como se a culpa fosse da outra pessoa. Exatamente. Né? Sendo que isso é uma decisão minha. Então, o que está me fazendo sentir raiva não é o outro, é a forma que eu estou interpretando o que o outro está fazendo comigo. Então vem na minha cabeça assim, tá vendo? Olha, não me respeita, olha só, mais uma vez, né? Então aí vem essas historinhas na nossa cabeça, né? Dizendo, e aí a gente vai se escutando e isso vai aí trazendo mais raiva pra Mais dentro da raiva. gente, vai trazendo mais, vai acionando mais gatilhos, sendo que a criança não tem culpa. Ela nem sabe o que está se passando na nossa cabeça, esse turbilhão que está aí na nossa cabeça, no nosso corpo, essa tensão toda, ela nem sabe disso que está acontecendo. Então, às vezes acaba sobrando, né, pra ela, algo que ela não tem nenhuma culpa daquilo. Então, a gente precisa começar a se entender, né? E muitas vezes, esses conflitos que a gente inicia com as crianças tem a ver com esse nosso ego, né? De querer que seja do jeito que eu imagino. Né? Principalmente se a gente está num ambiente público ou se tem outras pessoas. Né? Aí o nosso ego fica mais ferido ainda, né? Porque tá me fazendo passar vergonha. E aí traz aquela sensação do passado, né? De algum momento, talvez, que você foi humilhado, que você se sentiu envergonhado. Então, traz tudo aquilo à tona. E aí você não entende, porque se a gente for parar para pensar, o que interfere a visão do outro na nossa vida? E aí a gente acaba se preocupando com pessoas que a gente nunca viu, ao invés de se preocupar com aquela pessoa que a gente diz que ama, que é a razão do nosso viver, que é o nosso filho. Então, olha que louco, né? No momento que tá todo mundo olhando, eu não tô nem aí pra que ele tá sentindo. Eu tô preocupada com todo o entorno. Então, a gente... E o que é essa preocupação com o entorno? É aquela criança que tá ali, ferida, que não superou aquela humilhação do passado, que não superou aquele momento vergonhoso do passado, que toda vez que vê os olhares apontando para si, acha que é para ser julgado, que é para ser envergonhado.
né? Não tem essa confiança em si mesmo de falar, não tô nem aí para o que os outros estão pensando, né? Eu quero amparar, ajudar o meu filho a se sentir melhor. Olha como ele tá descontrolado. Eu não posso me descontrolar junto com ele, eu preciso ajudar ele a se restabelecer, a se sentir melhor. Então eu vou tentar trazer essa calma para ele. Não importa se lá fora tá todo mundo olhando, tá todo mundo julgando, está o caos. Eu preciso ser essa paz. Só que eu só vou Sim, oferecer essa paz quando essa paz estiver dentro de mim. estiver dentro, exatamente. Quando eu tiver essa paz dentro de mim, quando eu tiver feito as pazes comigo mesma e eu me sentir em paz, aí eu vou conseguir, no momento de caos da criança, oferecer a ela aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a paz. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa comunhão consigo mesma, né? Essa aceitação de si mesma. Encontrar essa paz interior para poder ajudar eles a entender que, olha, quanto que vale a opinião das outras pessoas? Até que ponto você vai deixar de fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá prazer, desde que não faça mal a ninguém, Mal a ninguém. né? Por que que você vai abrir mão de determinadas coisas? E a gente também, por que que a gente vai abrir mão, né, de amparar uma criança que está ali talvez descontrolada, chorando no espaço público, para tentar acessar aquilo o mais rápido possível porque as pessoas estão olhando? Então, readequar esses valores, né? E entender que a gente precisa valorizar aquilo que realmente importa, né? Sim. E entender principalmente, né, Liliane, quais são as sementes que a gente está lançando nesse terreno, né? Porque se a gente preocupa tanto, né, com esse olhar de fora, né, se isso ainda machuca tanto pra gente, como a gente vai poder semear uma semente liberta desse conceito, preconceito, sei lá, né? Como é que a gente vai poder fazer essa criança entender que ela não precisa vivenciar isso, que ela pode ressignificar, porque numa situação como você falou, em espaço público, certamente ela está com algum desgaste emocional. E aí ela vai partir para o mau comportamento. E esse mau comportamento é que vai trazer para ti vai ser aquele gatilho. É que nem você falou, vai ser aquele dedo em cima do machucado e vai te levar lá no passado em alguma situação semelhante, parecida, semelhante, enfim, que vai desencadear todo um contexto. Se você não tiver isso resolvido, não vai dar certo. Você não vai trazer esse acolhimento. Você não vai trazer essa calma que é necessária no momento. Pode até, né, acontecer de você explodir, né, por esse comportamento. E aí, uma situação que seria, entre aspas, mais se tornar um turbilhão de emoções e alterar todo um contexto, um espaço e julgamentos, enfim. Porque lidar com as emoções não é tão simples. Agora, julgar é muito simples. Apontar o dedo é muito simples. Mas saber o que o outro está sentindo, saber, entender como está sentindo, isso não é fácil. Porque só quem passa é quem sabe. Seja o adulto, seja a criança. E o adulto, ele só vai entender que ele tem como sanar essas feridas, né, sarar esse machucado, se ele realmente se predispor
aceitar isso, a olhar para isso, a fazer esse movimento de, sabe, tudo bem, eu aceito que eu sou, né? Eu aceito que eu errei, principalmente. Quantas vezes a gente erra e fala, não, né? Quanto mãe a gente não pode errar. E aí quando você fala, né, que começa a vir as falas, né, aí vem aquela outra mais famosa ainda, né? Nossa, eu te falei que isso não ia dar certo. Aí você se sente assim, né? Se você estava fazendo todo um movimento contrário, né? Contrário, vamos colocar assim, contrário à sociedade, vamos pontuar assim, contrário àquilo que é, entre aspas, dito pela sociedade normal. Se você estava fazendo nessa contramão, respeitosamente, com atenção, com acolhimento e tal, e aí esta pessoa desta sociedade vê uma disfunção emocional, né, por um cansaço, ou por fome, ou por sono, enfim, por alguma situação, né, nesse sentido, ela já vai falar, eu te falei, não tem nada certo nunca, menina, nossa, e aí você se sente incapaz, querendo ou não, você se sente incapaz, você se sente impotente, e aí você começa a reviver tudo aquilo que está lá dentro. Você vai, a memória vai buscando, sabe, vai abrindo as gavetinhas e vai trazendo todas essas informações, porque hoje, né, hoje nós estamos tentando fazer diferente. Então, na verdade, tanto a criança quanto nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Que construção é essa? Uma construção mais assertiva, uma construção mais positiva, uma construção mais respeitosa. Então, dar de encontro com o julgamento nesse sentido, nossa, é parar e pensar assim, nossa, será que eu tô agindo certo? Dá até uma dor no coração, ela assim, será que eu tô agindo certo? Será que é isso mesmo? Mas é isso mesmo. Por que a gente se rende a isso? Porque ainda não se conheceu, ainda não se aceitou. Então é aceitar. Não, realmente foi isso mesmo, eu sou assim, né? E hoje eu vou ser assim. Agora eu vou ser assim. Por quê? Enquanto a gente não aceitar, realmente, a gente vai bater na ponta da faca. Vai ficar batendo. E ninguém vai sair ganhando. Vai ser um movimento cíclico aí. Vai ficar rodando, vai fazer igual a internet, né? Vai ficar rodando. Por quê? Não tem saída. Então a gente precisa aceitar, precisa reconhecer para poder validar e para poder dar essa oportunidade de crescimento com estrutura, com leveza, né, com clareza e principalmente, né, buscando atender e nomear tudo aquilo que está acontecendo. As crianças precisam aprender a nomear essas questões, essas emoções, essas explosões, o que é, porque elas começam a entender e a perceber quais são os gatilhos para elas também. Então, o que desencadeia essa situação? É isso. Então já sabe, e aí vai começando a contornar essa situação. Porque o conflito é enorme. O conflito é enorme. E o maior deles é com o nosso ego. Porque tem que ser do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero. É bom, né? Como diz, é bom. Mas não é do jeito que eu quero. Né? Criar ser humano não é criar, né, rótulo. Não é criar número. Né? Criar ser humano é olhar e fazer diferente. Acho que é isso, né? A gente precisa ter essa capacidade de olhar, né, de dar, né, e de poder receber eles também. Porque eles são os nossos instrumentos de transformação. E nós vamos ser instrumento de transformação sempre. Eles vão nos... eu calculo assim, que eles estão para nos reestruturar. E nós estamos para estruturar. Então, é esse movimento de que
um precisa do outro. Mas, para isso, tem que ter respeito. Porque se a gente não respeitar quem está à nossa frente, a gente não vai ter sucesso, né? E aí, que a gente já leu, já viu, em vários, né, tem vários posts na internet, tudo. Nós não somos, né, emoção. Né? Nós temos picos de emoção. E as crianças também. Só que para a gente ressignificar tudo isso, né, para a gente, como é que fala? Estruturar, né, para a gente colocar num patamar, assim, sei lá, numa pirâmide, a gente precisa, né, trazer de volta essas emoções. Né? A gente precisa entender que elas estão, elas passam. Né? É um movimento de entra e sai. Não tem eterno. A emoção não é eterna. Né? Assim como para a criança. Então, é validar, sabe? É reconhecer que os nossos filhos, né, eles não são filhos. Né? Eles estão no trânsito. Eles estão no caminho. Né? E a gente está aqui para conduzir. E a gente só vai, né, conduzir nessa evolução de vida de maneira assertiva se realmente a gente parar, né, se aceitar, se reconhecer, se analisar e ir fechando, né, ciclos passados. E a partir desse momento, né, deixar eles viverem a vida deles. Porque é deles, não é nossa. E aí a nossa grande luta de titãs, né, é com o ego. Não tem jeito. Nossa luta de titãs é com o ego. O ego, ele, né, faz com que a gente chegue no lugar e fala assim, olha, né, ó, falta colocar as setinhas assim em cima, né? Ó, né, é meu. Não é seu, é do mundo. É da sociedade. Então, a gente precisa reestruturar isso, né? E aceitar quem eles são. Aceitar quem eles são. Porque se eles são seres com essência própria, né, eles têm tem que ser respeitados. Eles têm que ter essa liberdade de ir e vir. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente possa mostrar para eles que é o correto, mas dentro da assertividade. Né? Quando a gente tem esse ego elevado, né, ele pode levar a gente a fazer coisas absurdas. Né? Então, e com as crianças principalmente, porque a gente deposita neles, que a gente já contou, já pontuou, as nossas expectativas. Né? Então, para satisfazer as nossas vontades. Então, muitas vezes a gente olha, é até bonitinho, né? Quem não gosta? Mas, será que esse bonitinho, para ele, está sendo válido? Será que esse bonitinho, para ele está ali porque ele está buscando uma troca de aceitação, uma troca de amor, uma troca de atenção, né? Uma troca de carinho, uma troca de um elogio? Então, assim, são N, né, possibilidades que o ego, né, nos joga. E é uma guerra de titãs mesmo. A gente precisa entender que ele não é de todo ruim, mas ele também não é de todo bom. Então, como tudo que a gente veio pontuando até aqui, é o equilíbrio. É trazer esse equilíbrio. É importante
né, validar esses sentimentos, validar essas emoções. É importante reconhecer, é importante nomear. E assim, né, entender que os filhos, eles vão ser para sempre nossos, né? Porém, não é propriedade fixa, né? Ele é para vida, né? Ele é para o mundo. Então, quando a gente molda, né, que a gente fala no processo de moldar, se a gente fizer esse molde de acordo com as nossas feridas, de acordo com o nosso ego, a gente vai podar totalmente a formação até de identidade dessa criança. Porque ela não vai ser ela. Sim. Ela vai ser quem a mãe dela quis, ela vai ser quem o pai dela quis, quem a avó dela quis, quem o avô quis. Quem todo mundo quis, menos ela. E aí ela não vai se reconhecer. E vai ser um adulto que vai, né, chegar lá na frente e vai vivenciar todas essas feridas. Né? Então, hoje, se a gente tem essa possibilidade de diminuir essas feridas, que a gente faça isso. Que a gente permita que eles cresçam de uma maneira saudável, para que lá na frente eles não passem por todo esse processo que a gente vem passando. Porque até a geração, né, os nossos pais, a gente sempre fala, os nossos pais fizeram o que eles tinham da melhor forma que podia, porque eles tinham. Ponto. Sim. Hoje a gente tem outros materiais. Hoje a gente tem outros olhares, a gente tem outras perspectivas, tem outras ideias. Então, por que eu preciso trazer de volta isso, se eu posso fazer diferente? Né? Então, a proposta é refletir nesse contexto. É um exercício, Sim. realmente, é um exercício diário, né, que tá aí. A Glaucia Colocou, tá claro demais para mim aqui, mas eu acho que é isso. Realmente um exercício diário. E é a briga, né, que a gente tem interna ali, que sim, que não, que sim, que não. E quando a gente erra, a gente não precisa, né, se condenar, porque errar todo mundo erra. Sim. Né? A gente precisa aceitar, reconhecer, né, e ressignificar. E procurar fazer diferente para não errar de novo. Então, assim, né, até porque a gente fala, né, o erro é uma oportunidade que a gente tem para aprender. Sim. Porque se a gente não tentar, a gente também nunca vai saber se consegue ou não. Né? Então, é um jogo, é um exercício de erro e acerto, tentativas, e aí você vai construindo. Sim. E a chave eles estão para nos reestruturar, e nós estamos para estruturar. Então, assim, é esse exercício, é esse movimento, né, de trazer essa reflexão, né? Para quem tem, né, filhos, sabe quais são os desafios? São inúmeros. A cada 5 minutos tu encontra um. A cada 5 minutos tu encontra um. Né? Querendo ou não, você encontra. E aí quando você encontra, aí você tem que parar e pensar. É dele ou é meu? Porque se for meu, eu preciso olhar. Se for dele, talvez eu precise ressignificar para ele. Dependendo da situação, eu preciso ressignificar para ele. Mas se é meu, eu preciso olhar. Porque se apontou ali, é porque eu já agi de uma maneira errada. Né? De uma maneira errada, não. De uma maneira inadequada. Então, não existe, como a gente já falou, não existe erro, não existe acerto. Existe assertividade. Existe, né, falha. Falhar, todo mundo fala. Né? E através delas também a gente aprende, e muito. Né? Então, nesse sentido, né, enquanto nós não nos aceitarmos, né, realmente vai ser difícil. Aceitar quem eles são, né, dentro dessa perspectiva. É importante a gente
fazer, né, desses conflitos, né, desses embates, um elemento para a gente aprender, né, um elemento para a gente aprender essa arte de negociar, essa arte de perder, né, muitas vezes, de entender o que é o dar, o que é o receber. Então, é a gente aproveitar esses momentos para desenvolver essas habilidades também, né? Uma descoberta para mim, uma descoberta para a criança. Então, uma descoberta dessa convivência. Então, é algo que a gente vai descobrindo conforme a Sim. gente vai vivendo mesmo. Então, aceitar, eu sou um ser humano antes de ser mãe, né? Então, eu vou ter momentos que eu vou estar nervosa, vou ter momentos, eu aceito que vou ter momentos que eu vou ficar irritada, eu aceito que vai ter momentos que meu filho vai estar mais dramático, eu aceito que o meu filho vai ter momentos que ele vai estar mais impaciente, e ele não é essa impaciência da mesma forma que eu não sou essa irritação. Nós estamos com essas emoções naquele momento, né? E nós podemos ir além disso. E como a gente vai trilhar esse caminho é no dia a dia que a gente vai construir, né? Com essa aceitação, com esse respeito, né? Dando essa oportunidade pra gente, né? De entender que tá tudo bem, né? Tá tudo bem se eu fraquejei, tá tudo bem se eu não agir da forma que eu acreditei que pudesse ser o meu melhor, né? Eu aceito que naquele momento eu errei, né? E o que eu vou fazer com esse erro? Eu vou ficar me chicoteando, me punindo, ou eu vou aprender com aquilo para numa próxima situação fazer diferente, né? Eu acho que essa é a grande transformação que a gente precisa buscar, né? De aceitar realmente quem a gente é, acho que na sua totalidade nem sei se isso é possível, mas eu acho que o pouco que for já é uma grande coisa, né? Então acho que esse é o caminho aí da gente construir essa relação, para que seja um vínculo fortalecido, né? Para que seja uma relação de confiança, de muito amor, mas principalmente de muito respeito, né? De muita validação, que a gente consiga também nos validar, né? Validar aí as nossas emoções para poder estar aberto para validar a dos nossos pequenos e que a gente consiga encontrar a nossa paz interior, para que a gente também possa levar essa paz para eles, né, Ju? Eu acho que é isso que a gente precisava falar hoje, né? Acho que era esse o recado, né? Acho que era esse o recado. Gostaria muito de agradecer todas vocês que participaram aqui, né? A Tati, Marinei sempre com a gente, a Glau, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais nessa noite de quarta. Ju, sem palavras para agradecer, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, né, por estar compartilhando com a gente todos esses conhecimentos. Eu espero que para vocês tenha sido útil. Se vocês não conseguiram pegar a live desde o começo, eu vou deixar salva aqui e no YouTube também. Então vocês podem aí escolher até em qual plataforma que vocês vão rever aqui essa live. Desculpa que eu me engasguei aqui, por isso que eu me mutei um pouquinho. Fui me recompondo aqui. Deu um acesso de tosse aqui. Mas acabou dando tudo certo. Obrigada, viu? Tá bom. Obrigada, Lili. Obrigada, meninas que acompanharam também. É sempre muito bom, né, a gente trazer essas reflexões. Até pra gente mesmo, né? Quando a gente senta para estudar, para conversar, né? Que a gente senta para conversar, né, no dia anterior, para preparar. Assim, é crescente, né? Essa vontade de trazer essas reflexões, né, para que realmente a gente consiga fazer essa transformação. É difícil, bastante, né, mas não é impossível. E aquilo, se a gente não fizer um primeiro movimento, né, a gente nunca vai sair do lugar, a gente vai ficar sempre achando que é difícil. Então a gente precisa realmente, né, ressignificar muitas coisas, né, muitas falas de passado, muitas falas de presente também, né? E
apontar novos meios em prol de uma sociedade mais justa, né, mais saudável. Porque hoje o que a gente o que a gente mais precisa é uma sociedade saudável, né? Vamos combinar, né? E é isso, tá bom? Obrigada, Liliane, pelo... Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem. Tchau.